Boa noite a todos, todas. Boa noite ao pessoal de casa. Boa noite. Tudo bem? Vamos começar aí os trabalhos desta noite com os recadinhos. Bom, nesse mês de novembro, semana que vem, dia 26, às 20h15, nós teremos a palestra com Kelman Freitas. Ele vai falar sobre plenitude. No dia 27, na quarta, no período da tarde, às 14 horas, o Roberto Russito vai falar sobre o capítulo 15 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, falar sobre fora da caridade não há salvação. E no dia 28, quinta-feira, da próxima semana, às 20h15, o Rogério Fante vai falar para a gente um pouquinho sobre Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e da doutrina espírita. Então, são as palestras da semana que vem. No próximo sábado, dia 23, nós vamos ter das 14h30 às 17h, o evento Pode Perguntar, né? Que é aquele evento que a gente tem até a caixinha lá, quem quiser depositar perguntas, no dia as pessoas, né, os trabalhadores aqui da casa que estiverem presentes vão responder tanto as perguntas que são as caixinhas, como as perguntas das pessoas que aqui estiverem, né? Então é bacana, vai no papo, tirar dúvidas que a gente conseguir tirar, né? Mas é bom para começar a tirar as dúvidas da cabeça e para ver quem se interessa também por estudar um pouquinho a doutrina. Ok? Bacana. Tem um lanchinho também, né, Bruno? Tem. Então, sempre tem. Sempre tem um lanchinho também. Mesmo quem não conseguir se inscrever, mas quiser vir de última hora, não tem problema. Isso, a gente tem inscrição, né, que pode ser feita pelo Facebook, ali também, mas não necessariamente, como o Bruno acabou de falar, não precisa estar inscrito para vir. Se resolver vir ali e não tiver inscrito, a porta estará aberta. Certo? Nós já estamos com a campanha do Bazar eu vou falar no dia 7 de dezembro, o outro evento é o Bazar de Natal, em que a gente vai ter aí doces e salgados, né? É um sábado. O evento começa às 10 horas da manhã e vai até às 16 horas. Às 15 horas, na última hora, nós sempre, como sempre ocorre nesses eventos, a gente vai ter uma palestra, né? O assunto vai ser as duas Marias na vida de Jesus, e quem vem para nos falar sobre isso é o Cássio Branco de Araújo. Nesse dia também vai estar aberto, como sempre, o Bazar de seminovos, né? Então as pessoas podem também fazer comprinhas aí, com roupas e calçados a partir de R$5. Estamos também já em andamento com a nossa campanha Sacolinhas de Natal, né? Elas estão disponíveis para retirada ali na secretaria. A devolução, para quem levar a sacolinha e abastecer lá, que devolva, a gente pede que devolva para a gente até o dia 10 de dezembro, né? Então, e neste ano nós aceitaremos sacolinhas montadas de acordo com a listagem oferecida, né, pela Fundação Francisca Franco, que é para onde vão as sacolinhas, e quem preferir poderá fazer a doação em dinheiro também, tá? Então, olha, não tenho tempo, não posso, não dá, pode fazer a doação em dinheiro, sempre dizendo ali na secretaria que o objetivo é para sacolinhas, então que a gente possa separar o dinheiro para fazer compra específica para sacolinhas. Okay? Continuamos com a campanha sempre dos quadradinhos de lã, né? São quadradinhos de tricô ou crochê de 20 por 20 centímetros que depois são unidos para formar uma manta que a gente faz doações aí para instituições que tenham essa necessidade. Pode-se fazer o quadradinho e trazer para a gente, quem quiser, puder, souber. Quem não puder, não quiser ou não souber, pode trazer a novela também, se quiser contribuir, tá? De uma forma ou outra. E aí nós temos as pessoas que tricotam ou crochetam.
Oi. A média da sacolinha fica entre 150 e 200, mais ou menos, dependendo de onde fizer. Ah, tá. Tá? Porque se a pessoa quiser ter uma noção de quanto sai uma sacolinha, Uhum. a doação é quanto quiser, mas às vezes a pessoa quer saber, quer ter uma noção de quanto sai uma sacola, tá? Então a Cláudia está nos informando aqui, uma informação importante, né? Às vezes a pessoa quer doar uma quantia para sacolinhas, né? Não existe um limite mínimo nem máximo, doe quanto quiser e puder, né? Mas só para informação, uma sacolinha dessas que nós temos hoje, ela está saindo na hora de montada em 150 e 200 reais. Essa é mais ou menos, está nessa faixa de valor. Né? Pode juntar 3, 4 pessoas ou sim, mais. né? Então pode, fica a critério de cada um. Se quiser doar individualmente, o quanto quiser, pode trazer. Se quiser juntar pessoas também, eu vou juntar com a minha irmã, vou com o meu amigo, e esse dinheiro é para sacolinha. Também. Pode ser. Aí, como sempre a gente informa, a gente aceita doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos, né? E as doações de roupas, calçados, a gente pede sempre que estejam limpos, né? Para que a gente consiga colocar direto no bazar para ficar disponível para quem quiser olhar e eventualmente comprar. Né? Aceitamos também doações em dinheiro, né? Nós temos aí nas paredes aí o número do Pix, quem quiser fazer Pix também pode doar, aceitamos essas doações também para manutenção da casa. Né? Temos sempre uma campanha também de arrecadação de tampas e lacres, né, de plástico, essas garrafas de requeijão, etc. E as lacres de lata de alumínio e aquelas embalagens de remédios, os blisters, chamados blisters. Também, além disso, notas fiscais sem CPF, que nós juntamos isso, tem uma caixinha ali e entregamos aí ao Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes de câncer. Temos também o atendimento fraterno, né, que é o recadinho que a gente dá sempre, que o que é? É um bate-papo que quem tiver necessidade, quiser desabafar, quiser alguém para ouvir algum problema que tem, pode chegar aqui. A gente sempre pede para chegar um pouquinho antes, por volta de 15 para as 8, 10 para as 8, para que dê tempo de um trabalhador da casa atender a pessoa, bater um papo. E depois possa vir para cá e assistir o trabalho. Perfeito. Temos ali a nossa biblioteca de livros, com livros novos e seminovos, né? E temos a circulante também, novos e seminovos para venda, tem os precinhos deles lá. E também temos a circulante, que é aquela que você pode escolher um livro, deixa o nome ali na listinha, a data, número de telefone, leva, terminou de ler, devolve para a gente, porque outro pode querer ler também. Perfeito. E sobre o Evangelho do Lar, fala no final. Então hoje vamos começar com a nossa prece inicial. Vamos pedir a todos aí que fechem seus olhos ou não, fica a preferência de cada um. Elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, agradecendo por este momento, agradecendo por nossa vida, por nossa saúde, por nossa capacidade de aprendizado e trabalho, e pedindo que nesta noite, esse trabalho que se inicia, seja um trabalho que nos traga aquilo que nosso íntimo precisa. Nos traga calma, nos traga serenidade, nos traga ensinamentos, se houver, e que sejamos capazes de absorver isso. E ao sairmos daqui hoje, estejamos
um pouquinho melhores, ou então melhores preparados para melhorar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. E hoje, para fazer o Evangelho, eu mesmo vou fazer. E eu vou falar um pouquinho, vou tentar trazer uma reflexão. O assunto seria oração e ação. Oração, esse tema eu busquei num livro que eu sempre comento aqui, normalmente eu vou buscar lá, né? É um livro chamado, que o título dele é A Vida na Visão do Espiritismo, do Alexandre Caldini. E eu procurei lá, fui procurar lá essa semana e achei interessante. O que ele busca, eu vou buscar trazer aqui a mensagem que ele passa lá, né? Espero que eu seja claro. Mas o que ele fala ali sobre oração e ação. A oração é ele faz uma pergunta assim, qual é o poder da oração? Faz uma outra pergunta no começo. O que nós podemos pedir a Deus que tire alguma coisa ruim da nossa vida? Né? E a terceira perguntinha que ele faz, a oração pode mudar alguma coisa que a gente tem que passar? E aí ele segue dizendo o seguinte, eu posso pedir a Deus qualquer coisa numa oração? Posso pedir qualquer coisa. Mas será que eu serei atendido em tudo aquilo que eu pedi? Nem sempre. Não. Nem sempre por quê? Porque tem coisas que são importantes a gente passar. Mesmo que sejam desagradáveis para a gente. E aí pode ser que tenha alguém pensando assim, pô Paulo, mas você está falando tudo isso, então eu vou parar. Né? Pô, se eu não vou conseguir tudo que eu quero, por que eu vou orar? Mas não é essa a ideia. Por que a gente não consegue tudo que a gente quer através da oração? Que se assim fosse, nada desagradável estaria acontecendo com a gente. Não é? Ou seja, eu faço uma oração hoje, peço para limpar tudo que não está legal comigo, que eu estou achando que não está bom, e fico suave na nave. Aí eu preciso orar de novo? Se eu pedir mais alguma coisa, está tudo bem. Para quê? Então, é com as coisas desagradáveis que acontecem na vida da gente, é com as coisas que nos incomodam, que a gente, uma boa parte das vezes, se não for a maioria, que nós evoluímos, que nós aprendemos. Não é? Se tiver tudo bem, eu preciso me esforçar para conseguir alguma outra coisa? Não. Se não estiver bem, eu estou incomodado. Mas se a gente parar para pensar, quantos incômodos que a gente teve na vida e que a gente no momento seguinte estava melhor e lembra daquilo como uma mera história para contar. Problema de saúde, problema de grana, problema de emprego, o que seja, né? Não tem ninguém aqui nessa sala, e ninguém que esteja nos vendo ali pelo Facebook e tantos outros mais por aí, que nunca tenha tido nenhum problema na vida. Que nunca tenha passado por algum dissabor. E não vem me falar assim, ah não, mas aquele cara que tem 1 bilhão, ele não passa por nenhum dissabor. Lê do engano. Né? Porque a gente tem essa coisa, como a gente está aqui encarnado aqui nesse planeta, a gente está muito ligado à matéria. Então a gente tem essa questão de que o que é importante?
importante é a matéria. O importante é a grana, o importante é o conforto, o importante é o status. Eu não estou dizendo que grana não é importante. Ela é necessário. É necessário, faz parte do show. A gente precisa ter o mínimo de conforto para que a gente consiga caminhar com E doar. relativamente bem, né? E a grana também serve para ajudar o próximo. Ajuda. Mas não só a grana. Também não é só a grana que ajuda o próximo. Né? Tem que pensar nisso. Bom, mas aí, voltando um pouquinho a essa questão da oração, a oração ela serve, quando ela é feita com o coração aberto, com a intenção no bem, porque eu também posso fazer uma oração assim, eu quero que tire o Marcelão do meu caminho. Posso, não posso? O que tem? Qual é a carga que tem nessa oração? É uma oração. Não deixa de ser. Mas o cara está me incomodando. Dá para tirar esse cara do meu caminho? Que carga que tem nessa oração? É boa? É negativo. Né? Então, é importante a gente pensar assim, toda oração que eu fizer com o coração leve, pensando no bem, né? Pedindo de forma elevada, que tipo de espírito que eu vou atrair para mim, para me ajudar? Os espíritos melhores, né? Aqueles mais elevadinhos. Então, com isso, eles não vêm para dizer assim, Paulão, fica suave aí que eu vou tirar o problema. Não. Eles vêm para me inspirar, gente. Aí chega e fala assim, é problema? Dá uma olhada para o problema por outro prisma, de outro jeito. Muda isso daí, você está se lamentando. Nossa, isso está ruim, isso está ruim, isso está ruim. Para, olha para ele de outro jeito. Por que está ruim? Pensa assim, é uma lição para mim. E aí vem a ação. Ei, velho, o que você vai fazer? Né? Então, os amigos mais elevados, eles não vêm para me pegar no colo. Eles vêm para falar, dar bons conselhos para a gente. Se eu estou percebendo que você está fazendo uma oração pedindo que as coisas melhorem para você, né? Mas você não está revoltado, você não está cuspindo fogo porque está tudo ruim. Então eu posso te ajudar. Como? Te aconselhando. Olha diferente. Como é que você sai dessa? E como é que você vai sair dessa? Como você sairia dessa situação? Porque tem tua parte aí, moço. É isso que eles vão dizer pra gente. Né? E aí entra a nossa parte na brincadeira. Aquilo que a gente pede, a gente pode receber, mas não por milagre. Porque a gente mudou a maneira de pensar, a gente mudou a maneira de vibrar com relação àquela questão que está nos incomodando e mudamos a nossa atitude com relação àquilo. Então, no final das contas, quem que saiu do problema? Se saiu? Eu. Pelas minhas próprias forças, com o auxílio espiritual daqueles espíritos que vieram me ajudar. Mas com o conselho, com a intuição, com a ajuda, né? Porque a gente está o tempo inteiro em contato com eles. Eles estão o tempo inteiro em contato conosco. Algumas pessoas mais sensíveis percebem. Outras, que é a maioria, não percebem.
com facilidade. Mas a gente está o tempo inteiro em conexão. E o tempo inteiro estamos sim ajudados, sendo ajudados. E aí, eu vou me atrever a fazer uma análisezinha, pode chamar assim, do que a gente está falando, do que eu estou falando aqui, com relação àquela oração, que é a oração cristã mais... a primeira oração cristã, vamos falar assim, né? Que foi aquela que Jesus, segundo os evangelhos de Mateus e de Lucas, nesses dois evangelhos aparece essa oração, o Pai Nosso, né? No evangelho de Mateus aparece lá no Sermão da Montanha, e no evangelho de Lucas a oração também aparece, só que não, vamos chamar assim, completa, como a gente conhece, mas um pouco mais curta, porque um dos discípulos, que ali não está declarado qual deles, pediu a Jesus que os ensinasse a orar. Aí ele falou o Pai Nosso naquele momento também, né? E aí eu tentei fazer uma correlação do que a gente está falando aqui com a oração do Pai Nosso. Não, o Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então ele começa assim: venha a nós o vosso reino, né? Então aí já estamos fazendo um pedido, né? E na sequência a gente diz assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no espaço, como em qualquer lugar. Fazemos um novo pedido na sequência: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. E aí a gente entra no pedido e na ação. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Olha aí, aí a gente está fazendo um pedido e está dizendo: me ajuda. Sabe por quê? Porque eu também ajudo. Né? Não adianta eu falar assim: posso fazer o Pai Nosso assim: perdoa as minhas dívidas, mas livrai-nos do mal. Eu não faço assim, né? Eu não pulo. Quando eu falo isso, a primeira coisa eu falo a outra na sequência. Então quer dizer, eu estou dizendo a ele: perdoa minhas dívidas. Sabe por quê? Porque eu perdoo todo mundo. Será? Não, é isso que eu estou falando. Esse finalzinho da frase aí. Né? Então, aí vai, né? Aí vai essa coisa. Você De não que... faz mais nada com obrigação de tratar bem o outro. Agora não é porque você trata que você vai receber. Não necessariamente. Ainda tem isso, não é porque eu trato todo mundo bem que todo mundo vai me tratar bem. Porque essa justiça divina não é assim, ó, imediata. Eu fiz bem aqui, eu quero bem aqui. Agora. Senão eu fico chateadão com o cara. Para, gente, não é assim. A gente sabe que não é assim. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Não acontece no momento seguinte. Assim como quando eu faço mal aqui, não é no momento seguinte, eventualmente, pode ser, que eu recebo. Vamos dizer: tá vendo? Recebeu de volta. Não necessariamente. Né? Mas voltando para cá, para a oração. Então, nesse momento, a gente... perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo meus devedores. Então, tem ação aí. Estou pedindo, mas estou me comprometendo também. Estou me comprometendo. É mais fácil a gente lembrar que eu pedi para mim, mas não lembra que se comprometeu quando falou isso. A gente esquece que se comprometeu. Como a Rita falou assim: será que a gente perdoa todo mundo? Não, a gente não perdoa. Mas e o compromisso da oração? Como é que fica? Precisa começar a pensar nisso. Né? Refletir sobre isso. Perdoe minhas dívidas, assim como perdoo os meus devedores. Não me deixes cair em tentação. É responsabilidade só de Deus eu não cair em tentação? Aí a gente não fala nada, mas está implícito. Né? Não me deixe cair em tentação. E aí eu
saio por aí e fico... Saio por aí para causar? Não dá, né? Então a gente precisa também refletir, né? Por isso que é importante a gente refletir sobre as orações. Qualquer oração que faça, hein? Estou falando do Pai Nosso, mas tem tantas outras que as pessoas são livres para orar da forma que quiserem. Inclusive, imaginar uma oração e orar. Mas é preciso refletir sobre o conteúdo, sobre o que está ali, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou recitando. Eu só estou recitando? Né? Se eu estiver só recitando, acho que vai ser meio difícil essa conexão. Porque isso é perceptível. Só estou recitando. Não me deixe cair em tentações, mas nos livre de todo mal. Aí a gente pede, mas não recebe. Porque as coisas desagradáveis acontecem. E elas não acontecem porque Deus é ruim. Não. A gente, qualquer evangelho canônico que a gente pegue para ler, com a mensagem de Cristo, se a gente pegar a doutrina espírita e for buscar o ensinamento que está ali, é a base do ensinamento moral de Cristo. Não é? Onde Deus é amor. Deus não pune a gente. Deus deixa a gente fazer o que quiser. Nós é que devemos saber o que nós devemos ou não. E a gente vai descobrindo conforme a gente vai evoluindo. Então esse mais nos livre de todo mal também é um pedido. Mas a gente tem que ter consciência que há males, existe um ditado, há males que vêm para bem. Não tem esse ditado? É exatamente isso. Tem coisas que acontecem com a gente que são desagradáveis, que nos causam incômodo, mas que estão ali para nos ajudar a melhorar, para nos tirar do marasmo, nos tirar do conforto e também para mostrar para a gente que a gente andou fazendo algumas coisas não muito legais nos ontens aí de trás e que agora elas se apresentam para a gente aprender que aquilo não foi legal. Eventualmente a gente sofre coisas similares para a gente fazer assim, nossa, isso não é legal. Não é? E às vezes acontece nesse ontem aqui, de ontem, que ontem dia 18, no dia 16, esse ontem perto. Mas muitas coisas são daqueles ontens lá que a gente não lembra mais. Não lembra agora. Mas vamos lembrar depois. Então a minha ideia é tentar buscar essa reflexão aí com relação a isso, né? O orar, mas não só orar. Orar primeiro com o coração, com a boa intenção, sem ser uma coisa recitada, né? Ou seja, o momento de oração ele pode ser qualquer momento. Pode ser qualquer momento. No trânsito, em casa, no banheiro, fazendo comida, pode ser em qualquer lugar, né? A qualquer momento, desde que seja o momento em que a gente sinta aquilo, né? Sentir a oração. Quando a gente assiste o jogo de futebol é fanático, a gente não sente aquela emoção naquele momento, vale pela oração também, né? Naquele momento a gente está concentrado naquilo, focado naquilo, buscando o quê? Buscando as energias que o plano espiritual nos manda, e os conselhos, as intuições, para que a gente enxergue diferente, para que a gente olhe por um prisma diferente e tome uma ação que vai fazer que num momento futuro aquela situação se abrande ou se resolva. Não é isso, essa reflexão que eu gostaria de deixar, que espero que tenha conseguido ser claro. Tá bom? Obrigado.
E agora nós vamos ouvir a prece de Cáritas. Vamos então, levando nossos pensamentos ao Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que essa prece de Cáritas nos traga paz, harmonia, confiança, para que cada um de nós possamos vencer as nossas lutas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ao poder, ao bondade, ao beleza, ao perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ligar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E agora vamos aguardar se teremos alguma mensagem do plano espiritual. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje a estrada se alarga para muitos que estão nesta casa. Mas a estrada, meus amigos, que todos caminham por ela, às vezes ela se alarga para dar um pouco de folga, que o pensamento se alargue um pouco mais, que as pessoas se sintam mais livres. Mas lá na frente, de vez em quando, ela se estreita. É a hora que todos pensam que acabou, que não existe mais nada, que é só com ele que acontecem essas coisas. Não é por aí, amigos. Ela se alarga para dar um pouco de paz, mas uma hora que ela se estreita, é a hora que todos têm que pôr o trabalho na frente. Não só o trabalho físico, mas o trabalho mental e espiritual. Olhar pelo próximo, acudir àqueles que estão mais necessitados, olhar pela família, que muitas vezes olha-se pela família dos outros, mas a sua está à deriva. A vida de todos começa dentro de uma família. E é essa família que vocês têm que olhar, cuidar, amar, proteger. As outras são irmãos que caminham com todos para que todos cheguem a um lugar comum.
Meus amigos, olhem para vocês em primeiro lugar. Vejam o que está faltando. Recorram aos seus amigos espirituais para que lhes ajudem a transpor os obstáculos que lhe é imposto na reencarnação. Mas não deixem de olhar pelos outros. Ninguém é privilegiado. Todos são os filhos prediletos de Deus. Não tem aquele que é mais ou menos. Mas cada um com o seu entendimento, o seu merecimento e a sua evolução. É assim que funciona. Então, vamos nesse final de ano ter a empatia por outras pessoas que talvez não nos agradem. Não precisamos pegá-las ao colo, mas orientá-las, fazer uma prece para que elas se acalmem, que elas vejam vocês com outros olhos. A família é aquilo que nós viemos para resgatar dívidas passadas. Para se ajudar, para se proteger e para evoluir. Que a cada um que está aqui, amigos, recebam a paz de Deus, o amor de Cristo e as bênçãos dos seus protetores. Que assim seja. E agora vamos às vibrações. Deixando jorrar em nossos espíritos fluidos de paz, saúde e amor, vamos vibrando por todos os doentes, onde quer que se encontrem, que a paz do Mestre possa aliviar suas dores, dando-lhes o conforto espiritual necessário. Vibremos pelos nossos irmãos presos nas cadeias, pagando seus delitos à sociedade, que recebam a luz do Evangelho de Jesus e acordem para outra realidade. Vibremos por aqueles que se encontram presos nas teias dos vícios de qualquer tipo, que os bons espíritos possam dar a essas vidas novos incentivos para viver e serem felizes. Peçamos ao plano espiritual que fluidifique nossa água, que ao bebê-la sintamos nossas forças físicas e espirituais renovadas. Ao término de nossas vibrações da noite, vibremos por nós mesmos, que tudo o que aprendemos hoje nesta casa possamos transformar em realidade com a graça de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E antes de fazermos a nossa prece de encerramento, vamos para o último recadinho, que é relativo ao Evangelho no Lar, né? Que a gente sempre comenta que é um momento de oração, um momento de união familiar ou individual, né? Preferência em casa, ou pode ser local de trabalho, em algum lugar, em que reservemos uma vez por semana um dia e um horário sempre o mesmo, para fazer essa conexão com o plano espiritual, né? Pode-se fazer uma oração, pode-se fazer uma leitura de alguma coisa edificante, pode ser uma conversa entre família, onde ninguém aponta o erro de ninguém, né? Onde uma conversa tranquila, suave, com respeito mútuo, né? Isso é uma oraçãozinha coletiva. A gente tem uma orientaçãozinha, mas não é uma receita de bolo não, que a gente tem um papelzinho lá, né? A única coisa que a gente comenta é que o ideal é ser feito sempre no mesmo dia e no mesmo horário, uma vez por semana, porque o plano espiritual também se prepara
Mas não estão por aí voando à toa. Estão por aí trabalhando, ajudando, buscando ajudar as pessoas. Então é isso. Vamos à prece de encerramento. Então vamos agradecendo a Deus pela noite de hoje, por mais uma noite de muitos presentes, mais uma noite de muitas oportunidades de aprendizado. Nós possamos levar para casa tudo aquilo que foi dito e saibamos aproveitar cada oportunidade, saibamos enxergar cada oportunidade que a vida nos apresenta, ainda que de algumas formas um pouco difíceis, como foi dito, mas que consigamos, através da força, do auxílio do plano espiritual, seguirmos em frente, seguirmos adiante, firmes, com muita fé, com muita vontade de vencer, de sermos melhores, de sermos felizes. Que assim seja, graças a Deus.